Por outro lado, digamos que você consiga um organismo com uma mutação 1%, 2%, melhor que a média. Portanto, ele tem uma vantagem. Ora, se um organismo tiver um tipo de vantagem, digamos que ele comece a desenvolver um olho, por exemplo. Uma minhoca comece a desenvolver um olho. Isso é, uma minhoca não tem olhos. É claro, ela só tem um ponto preto. Mas se essa minhoca começa a desenvolver, digamos, uma retina e tudo isso, então esse organismo com órgãos incompletos que se resultaram de uma mutação positiva serão incômodos até atingirem sua perfeição. Portanto, o que a seleção natural e a mutação farão juntas é evitar um desvio da espécie morro abaixo, degenerando-se. Mas nunca irá se preocupar com uma espécie que comece a tomar um desvio morro acima, aperfeiçoando-se. Porque a seleção natural cuidará que, digamos, minhocas melhores sejam produzidas, mas não minhocas que sejam metade outro animal. Por exemplo, metade cobras, ou metade anfíbios, ou coisa parecida. Porque eles estariam em desvantagem de acordo com a própria teoria de Darwin. Darwin achava que a seleção natural, a luta pela vida e a sobrevivência do mais forte causariam uma lenta, porém irresistível evolução de uma espécie a uma outra. De matérias sem vida para formas primitivas de vida. De formas primitivas a formas complicadas. De algas e amebas até chegarem a primatas e ao homem. Porém, Darwin estava definitivamente errado. A própria seleção natural evita que isso aconteça. A teoria inteira depende da ideia de que você não conseguirá, por acaso, um novo organismo produzido de uma vez, uma macromutação, mas você conseguirá pequenas mudanças. Ora, essas pequenas mudanças para algo melhor serão uma desvantagem para a espécie até ser completa. E nunca será completa, pois sua seleção natural previne um desvio para melhor, tanto quanto um desvio para pior. Esse sendo o caso, nós podemos esclarecer o fato de que as espécies, humanos, animais e plantas, permanecem constantes por todos esses anos por esse mecanismo de regeneração que Darwin corretamente descreveu. O que ele não notou é que isso previne um desvio, um lento desvio para melhor, tanto quanto um lento desvio para pior. E Deus disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. E assim se fez. E Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Ora, quando a Bíblia diz que Deus fez os animais e o homem e as plantas segundo a sua espécie, para se reproduzirem segundo a sua espécie, esbarramos contra uma verdade científica absolutamente básica, que é tão verdade hoje como era quando Moisés a colocou por escrito. Então Deus fez mesmo as redes de reprodução de genes constantes. Você pode variar dentro dela, mas não por fora dela,
como uma certa composição musical de Mozart, por mutações de pontos, por mudanças de pontos, não pode ser transformada numa fuga de Bach, ou não pode ser mudada em uma sonata de Mozart. Ela permanece constante. E é isso mesmo que a Bíblia diz sobre as espécies e gêneros que Deus fez. As leis que já descobrimos as estabilizam dentro de suas próprias fronteiras com perfeita rigidez. Então vemos que as leis e descobertas da genética fornecem forte apoio à criação. É também importante notar que os fósseis concordam com esses achados. O fato é que Darwin até disse que as evidências dos fósseis talvez fossem a mais séria objeção à teoria da evolução. Dr. Gary Parker é um entre vários calorosos evolucionistas que mudaram de ideia e se tornaram criacionistas convictos depois de estudar em maior profundidade esses assuntos. Na cabeça de muita gente, os fósseis e a evolução andam de mãos dadas, quando na realidade os fósseis são um embaraço e perturbam a teoria evolucionista, oferecendo forte apoio ao conceito da criação. Se a evolução fosse verdade, acharíamos literalmente milhões de fósseis que mostrariam como um gênero de vida lenta e gradual se tornou em outro gênero de vida. Mas os elos perdidos são o segredo do ofício, como se fosse da paleontologia. A questão é que os elos ainda estão perdidos. O que nós encontramos são vãos que acentuam as fronteiras dos diferentes gêneros. São esses vãos que fornecem provas da criação dos gêneros diferentes. Para dizer a verdade, há vãos entre cada um dos gêneros mais importantes das plantas e dos animais. Nas formas em transição estão faltando aos milhões. O que encontramos são gêneros complexos e separados que nos indicam a criação. Darwin, no final de sua vida, ainda estava cheio de dúvidas e frustrado por suas próprias teorias, ainda curioso com as grandes questões da vida. Então, ele faleceu. Finalmente, para encontrar seu Criador, aquele que disse: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E Deus então criou os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.